Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para realizar mais um programa Lições Bíblicas da Escola Bíblica Dominical. E este é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, sob a presidência do pastor Isaac Strubel. Sou o pastor Júlio Simões e hoje nós vamos estar falando a respeito da lição de número 8, que tem por título Sendo Verdadeiros. O texto base dessa lição se encontra em Mateus, capítulo número 6, verso 1 a 4, no qual nós vamos estar lendo mais para frente, e nós vamos perceber que ele está inserido justamente sobre o Sermão das Montanhas, ou chamada Bem-aventurança, ou as Beatitudes, que inclui não somente o capítulo 5, mas também o capítulo 5, 6 e 7. E esse capítulo de número 6, principalmente os versos que nós vamos ler, tem como base central o cristão verdadeiro, contrastando justamente com hipocrisia. Então, isso que nós vamos estar falando dentro dessa lição de número 8. Essa lição de número 8 tem um texto áureo que diz assim: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. O texto áureo é o texto-chave que nós vamos estar utilizando. E como o texto diz, o Senhor não imputa maldade. E por quê? Porque Ele não é falso. Então Ele é verdadeiro, ou seja, aquele que é verdadeiro, ele é bem-aventurado porque o Senhor não irá imputar nenhuma maldade sobre ele. E em cujo espírito não há engano. Por que isso? Porque a hipocrisia vem justamente enganar, dissimular, de ser falso. Então nós vamos estar justamente relatando sobre isso dentro da nossa lição. É bom deixar esse texto áureo bem explícito, para que a pessoa possa saber a vantagem, vamos dizer assim, ou o que ela vai ganhar em sendo verdadeiro. Sem dúvida, o Senhor não vai imputar maldade sobre a sua vida. A verdade prática aqui é aquilo que nós aprendemos para colocarmos no nosso viver diário, né? Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Quando Jesus advertiu os religiosos da época, principalmente os fariseus, chamando de hipócritas, Jesus tinha uma razão e o porquê de chamá-los de hipócritas. E quando nós olhamos essa palavra hipócrita, ela tem um sentido de teatro, uma peça teatral. E de que forma? Nos teatros gregos naquela época, as pessoas que iriam fazer as apresentações, elas utilizavam máscara para expressar os seus sentimentos. Como nós podemos ver justamente no primeiro slide que eu estou colocando aqui, são justamente essas máscaras que eles utilizavam, ou seja, não era uma expressão do seu próprio rosto. Ele pegava uma máscara e colocava aquela máscara, e aquela máscara representava a sua expressão, poderia estar sorrindo, chorando, zangado, triste, ou seja, ele expressava através das máscaras. E quando ele se expressava através da máscara, ele escondia por trás daquela máscara a sua verdadeira identidade. Então a hipocrisia era justamente esse ator que representava, através das máscaras, expressando os seus sentimentos. Mas é lógico que esses sentimentos era simplesmente uma expressão não verdadeira da sua realidade. E por esta razão, pela sua expressão, essa palavra hipócrita, ela passou a ser usada nos nossos dicionários do século XIV, justamente dentro desse sentido. Aquela pessoa que usa de falsidade, de dissimulação, aquela pessoa que não é verdadeira. Então Jesus, quando chamou os fariseus de hipócritas, por que eu disse que ele teve uma razão específica? Se nós formos analisar a ideia de esmolas, nós vamos olhar o texto aqui, que nós temos hoje, não é igual aos judeus, aos fariseus, vamos dizer assim, aos judeus, os israelitas, da forma como eles têm. Quando nós olhamos a maneira que os israelitas, que os judeus, e principalmente na época de Jesus, eles tinham a esmola como uma importância muito grande, então nós vamos entender a razão pelo qual Jesus chamou os fariseus de hipócritas. E o que significa isso? Para o povo judeu, as esmolas eram uma prática como se fosse um mandamento. Aliás, como se fosse, não, era um mandamento para o judeu. E eles tinham esse mandamento até como salvação. E por que nós percebemos isso?
Porque justamente o ato de praticar uma caridade, de ajudar alguém, ou seja, esse fato de dar esmola, que hoje nós conhecemos até como dar um trocado, uma moeda, o que naquela época não era somente valores em dinheiro, mas também em alimentos, você estaria ajudando uma pessoa necessitada. Então você estaria praticando a Torá, praticando a lei, agindo com amor ao seu próximo, com o seu semelhante, ajudando nas suas necessidades. Porém, isso deveria ser praticado de forma que você entendesse a lei, entendesse a razão do amor ao próximo e fazer isso de forma natural, de forma espontânea, de tal base que você tinha, que era o ensinamento da lei, e você praticava aquele ensinamento sabendo que aquele mandamento traria benefícios para a tua vida. Não somente como bem-estar para você estar ajudando uma pessoa, mas também estaria cumprindo a lei. Porém, os fariseus daquela época, a prática que eles faziam não era justamente somente o cumprimento da lei e demonstrando o seu amor. Tinha algo por trás dessa ação, que nós vamos estar no decorrer do estudo, nós vamos ver isso aí. Mas essa verdade prática, Jesus deixa bem claro a razão porque chamou de hipócrita. Eles praticavam, entre aspas, uma boa ação. Porém, o sentido, a razão, o motivo pelo qual eles praticavam aquilo, não era por compaixão. Existia outros motivos por trás disso. E qual o motivo principal? Obter a glória dos homens. Ou seja, através daquela ação, eles atraíam, queriam chamar a atenção para si. E essa verdade prática é o que nós precisamos aprender a colocar em prática, não o que os hipócritas, os fariseus faziam, é praticar essa boa ação, mas não atraindo atenção para si. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 6, verso 1 a 4, e eu quero ler esse texto para nós atentarmos para alguns pontos desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, porque a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. O primeiro ponto que eu quero retratar aqui é justamente sobre o verso 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Na nossa tradução da Revista Corrigida, Almeida Revista Corrigida, ela traz essa palavra esmola, mas no original, a palavra correta aqui no original é a vossa justiça. E por que a vossa justiça? Pelo fato de ele estar cumprindo o mandamento, cumprindo a lei, praticando uma determinada justiça. Lá na frente, pelos tradutores, elas foi colocado como esmola pelo ato de você dar. Mas no original está justamente justiça. Mais uma vez repito, por que praticar a justiça? Praticar os mandamentos e as leis de conformidade, como diz a Bíblia Sagrada. Então, ou seja, ele diz assim: não tereis galardão junto de vosso Pai que estás no céu. Por quê? Porque essa justiça sendo praticada para ser vista pelos homens, você já recebeu o seu galardão aqui. E precisamos atentar um pouco para esse assunto, porque às vezes as pessoas pensam nessas práticas, dessas boas ações e dessa ajuda, e isso, se nós percebermos, isso vai ser contado lá no tribunal de Cristo, as suas práticas e as suas ações. Se você faz algo, ou ajuda o seu semelhante, o seu próximo, até dentro desse texto que nós estamos tendo como base de esmolas, e você até ajuda, mas traz para si a sua glória, esta obra ela não será considerada para efeito de galardão, porque você já recebeu a honra aqui na terra. Até literalmente no original, está descrito como se você já recebesse a sua recompensa total. Ou seja, você já recebeu aqui, não há necessidade de receber uma recompensa no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti. Existem N interpretações sobre esse tocar trombeta. Alguns chegam a dizer que os próprios pobres que recebiam as esmolas ou aquela ajuda,
tocavam a sua trombeta, uns dizem por motivo de alegria por ter recebido ajuda, e outros também dizem que os próprios religiosos tocavam a trombeta para que as pessoas pudessem se atentar justamente para aquela ação, aquela boa atitude que ele estava fazendo. O que seria isso hoje nos nossos dias? É como se a pessoa fosse, hoje temos as redes sociais, e ela fosse ajudar alguém com uma cesta básica, auxiliar aquele próximo, e ele publicasse nas redes sociais, através de selfie, no Instagram, no Twitter, no Facebook, entre outras redes, a ação que ele está fazendo. O que Jesus fala aqui é justamente isso. A pessoa que pratica dessa forma, ela atrai a glória para si, e no entanto, então já recebeu o seu galardão aqui na terra, certamente não há necessidade de receber no céu. Então é por isso que precisamos estar atento, porque às vezes muitas pessoas podem estar agindo com hipocrisia e às vezes não está sabendo, mas esse texto deixa bem claro relacionado a este assunto. Como fazem os hipócritas, verso 2 ainda, nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, ou seja, a sua total recompensa aqui na terra. Mas quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Aqui está o ponto-chave que Jesus chama a atenção. Como deve ser dado então? Tua mão direita não saiba o que a tua mão esquerda está fazendo, ou a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita está fazendo. Ou seja, não precisa criar alarde através das suas ações que você esteja fazendo. Para que a tua esmola seja dada ocultamente, teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então Jesus deixa bem claro sobre essas ações, principalmente, mais uma vez repito, naquela época, não era simplesmente de dar trocado ou dar moeda, mas era o ato de você ajudar o seu próximo e muitas vezes com alimentação para saciar a sua fome. E Jesus deixa claro isso, não precisa criar alarde, faça em secreto, que o vosso Pai recompensará publicamente. E essa recompensa do nosso Deus, ela é extraordinária. Nós vamos estar falando lá na frente um ponto relacionado sobre isso, e nós vamos perceber que é extraordinário. Mas quais os objetivos, então, dentro da lição? Contrastar o ato de dar esmola com hipocrisia. Mais uma vez, nós vimos aqui. Ou seja, se você auxilia o seu próximo, se você ajuda alguém, ou até mesmo nas ruas da nossa cidade, por exemplo, você deu um trocado, uma moeda, ou paga algo para alguém, esta ação sua, ela não pode ser uma ação com hipocrisia. Ou seja, eu vou dar para ser visto, eu vou publicar nas minhas redes sociais, então é muito bom deixar bem claro isso. Por que isso? Porque às vezes pessoas que fazem boas ações, e as pessoas publicam nas suas redes sociais, e isso é o que Jesus chegou a dizer, isso é hipocrisia. Você imagine, você necessitando de uma ajuda, e a pessoa leva ajuda para a tua casa, e ela posta isso numa rede social. Certamente as pessoas que recebem, ela tem alegria em receber, mas certamente ficam também constrangidas em ser expostas nas redes sociais. Então é deixar um pouco claro para os alunos que às vezes os próprios alunos podem estar fazendo isso e às vezes, entre aspas, até numa inocência, e alertá-los a respeito desse assunto. Também colaborar no auxílio ao próximo sem alarde. Sem dúvida que tudo aquilo que nós fizermos para alguém, seja através de uma associação, da igreja, particular, pela família, ou a própria família vai e ajuda a outra família, é fazer tudo sem alarde, porque pode ter certeza que Deus te recompensará de uma forma no secreto, mas publicamente, como diz o texto. E concluir que Deus contempla o bem que realizamos. Sem dúvida, o olhar de Deus está atento 24 horas por todas as nossas ações. O que eu quero trazer aqui, que a palavra-chave da lição hoje é verdade. Então, a palavra-chave da lição é verdade. E em contraponto à verdade, existe a mentira. E eu coloquei aqui no hebraico o que significa a palavra verdade no hebraico. A palavra verdade no hebraico é emet. E essas palavras emet no hebraico são 3 letras hebraicas, que é o aleph, que é a primeira letra do alfabeto grego, o men, que é justamente a letra central do meio do alfabeto grego, do hebraico, e a letra tav, que é a última letra do alfabeto hebraico. Então toda verdade ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. E todas as letras que compõem essa palavra no hebraico, pode perceber que as letras ela tem base, ou seja, a verdade sempre tem uma base e sempre tem uma estrutura. A mentira é sheker,
E vocês percebam que todas as letras dessa palavra no hebraico, sheker, ela não existe base, ela não existe uma estrutura. Então toda mentira não existe base dentro da mentira. Se um cristão então ele age com verdade, ele tem a sua base espiritual, a sua vida existe uma base. Porém, se ele age com mentira, a sua vida não tem nenhuma base, nenhuma estrutura. Então isso para nós percebermos como que nós podemos perceber a diferença muito grande que existe entre a verdade e a mentira. E é o que traz a nossa missão quando eu procuro ser verdadeiro com as minhas ações, mas também quando procuro, entre aspas, ser hipócrita com as minhas ações. A introdução diz assim do texto: devemos buscar a glória de Deus e não a nossa própria glória. Irmãos, eu acho que praticamente, principalmente o professor, isso aqui é a base da vida do cristão. Todas as suas ações, todas as suas atitudes, sem dúvida, que tem que ser para a glória de Deus, tá? Não para a nossa própria glória. Se tudo aquilo que eu faço bem, faço de forma correta, é para a glória de Deus. Não é nada para atrair a glória para mim. Aliás, nós temos que mais ser o ofuscado possível para que possa refletir a glória de Deus. Então, quando as pessoas olharem para nós, tem que ver a glória de Deus na nossa vida, não a nossa própria pessoa. O ato de dar esmola e a hipocrisia, que é o ponto 1. Prática da justiça. O que é a prática da justiça? Nós sabemos que a vida do cristão não tem que ser uma vida de teoria. A vida do cristão tem que ser uma vida de prática. Porque simplesmente ele pode ter o maior conhecimento na teoria, ou seja, ele pode ter o maior conhecimento bíblico, mas se ele não colocar na prática o conhecimento que ele tem, eu vou usar um português bem claro aqui para que vocês entendam, é um tolo. E por que tolo? Ele sabe, porém não põe na prática. Ainda mais sendo uma lei como essa de ajudar ao próximo, e que a nossa tradução trouxe aqui, mostramos aqui, sobre esmolas, você poder auxiliar alguém, e às vezes, muitas vezes na fala, eu chego e digo, temos que ajudar, temos que fazer, temos que auxiliar, mas eu não pratico isso, é uma vida de mentira, porque na realidade é só teoria e conhecimento. Então eu preciso aprender muito mais do que somente uma teoria, é colocar no conhecimento. E eu coloquei dentro do slide uma palavra hebraica chamada tzedaká. O que é justamente essa prática da justiça que acontecia naquela época? Uma pessoa que era pobre, que ela estava precisando de ajuda e que não tinha recebido ajuda de ninguém, ela saía gritando justamente essa palavra, tzedaká, como se dissesse assim, ninguém está fazendo justiça por mim, ninguém está aplicando a lei na minha vida, ou seja, deveriam me ajudar e não estão dando alimento para a minha necessidade, não estão dando esmola para mim. Então esse pobre ele saía pela multidão gritando essa palavra. Então a prática da justiça era justamente no meio do povo de Deus, tá? Não deixar ninguém passar necessidade. Por certo, nós sabemos, a própria palavra de Jesus diz assim, né? Os pobres sempre tendes convosco. E a gente sabe justamente disso. Então o que a gente precisa fazer? Na medida do possível, na medida daquilo que podemos, auxiliar os necessitados. E sem dúvida, mais uma vez a Bíblia diz, principalmente aos domésticos na fé. Então a prática da justiça, ela é importantíssima. Por quê? Praticando a justiça, você pratica toda a lei. E quando nós olhamos o mandamento que Jesus deixou, não é que ele resumiu todos os 10, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, então se eu amo o meu próximo, eu vou auxiliá-lo. Na medida que eu posso, eu vou ajudá-lo. A hipocrisia, que é uma falsidade, nós não simplesmente vimos esta palavra hipocrisia no Novo Testamento, não é que é a palavra grega hipócrites. Então nós não achamos somente essa palavra lá no Novo Testamento, mas nós encontramos também essa palavra no Antigo Testamento. E eu quero citar aqui a passagem de Jó, capítulo 34, versículo de número 30, que diz assim o texto sagrado: para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo. Essa tradução, Almeida Revista e Corrigida, ela está uma tradução correta com o original, que está justamente trazendo essa palavra hipócrita. Porém, existem algumas traduções e algumas versões
que alguma delas traz ímpio e infiel. É como se o tradutor comparasse a hipocrisia com infidelidade e com impiedade. Mas nós percebemos aqui no texto que Jó diz também, como lá no Antigo Testamento, para que o homem hipócrita nunca mais reine. Ou seja, a hipocrisia jamais deve reinar e principalmente ter laços com o povo. Então qual é o resumo desse tópico 1? O ato de ofertar, jejuar e orar, ou seja, jejuar e orar vai ser tema da próxima lição, que é os 3 pontos da ética que fala a epístola de Tiago. Então os atos de ofertar, jejuar e orar tem na prática da descrição a boa recomendação de Jesus. O que é isso? Não faça alarde diante dos homens. Faça em secreto, que Deus recompensa. Por que eu friso isso? É muito bom deixar isso bem explicado para todos os alunos. Auxiliando o próximo sem alarde. Qual é a motivação do teu coração? Nem tudo aquilo que as pessoas fazem, não é bom. Por que eu digo que é bom? Às vezes a ação é boa, mas o que está por trás dessa ação. Então o que está em validade relacionado à palavra de Deus é o que está por trás desta ação. Então qual é o motivo do teu coração com esta boa ação? O texto que nós estamos lendo é a nossa lição, em ajudar ao próximo e dar uma esmola. Qual é a motivação do teu coração? Por exemplo, eu estou pelas ruas da cidade e chega alguém pedindo algo para mim e eu até dou uma notinha lá para ele lá, sabe, 2, 5, 10 reais para auxiliá-lo. Essa motivação de dar essa nota, esse valor em dinheiro, qual foi essa motivação? Foi justamente para ajudá-lo a comprar o alimento e saciar a sua sede ou matar a sua fome? Ou simplesmente esse ato de dar foi que as pessoas que estivessem ao meu lado olhassem para mim e dissem, olha, o pastor, ele está contribuindo com alguém, está dando esmola para alguém, está dando dinheiro para alguém, está dando valor para alguém. Qual é a motivação do teu coração? Então essa motivação que está por trás daquela ação é o que vai levar em conta o Deus Todo-Poderoso. Então nem toda boa ação significa que vai ser aceito por Deus e nem toda boa ação significa que é um bom motivo para realizar aquilo. Então a principal questão é qual a razão, qual o motivo está me levando para ajudar aquela pessoa ou aquela família. Os que buscam os quando auxiliamos o próximo, o que buscam os quando auxiliamos o próximo? Além da motivação, o que nós estamos buscando? Algo em troca? Receber uma recompensa? Um muito obrigado? Ou, quem sabe, a pessoa ajudar na mesma proporção? Não, na realidade, eu devo buscar o quê? Não esperar nada em troca. Simplesmente, eu sei que à luz da Bíblia Sagrada, Deus é um Deus que recompensa, isso basta. Eu sei que toda a minha ação, e se o motivo for bom para aquela ação, pode ter certeza, Deus vai recompensar e vai recompensar muito bem. A maneira de ofertar segundo Jesus. Nem sempre a quantidade é tudo. É lógico, se você puder doar mais, sem dúvida que você vai colher mais. É o que diz Paulo lá na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6 em diante. É o que a gente percebe, quanto mais você planta, mais você semeia. Então se a tua condições e no teu coração está dar e ofertar uma quantidade boa, amém por isso. Você será recompensado e Deus certamente vai fazer com que a sua colheita seja próspera. Mas a maneira de ofertar segundo Jesus é que é o mais importante. E um ponto que mostra muito bem isso é justamente aquela mulher viúva, quando ela foi no templo para oferecer a sua oferta. Que, aliás, no templo existiam 13 gasofilácios. Cada gasofilácio tinha uma descrição pelo qual ia ser direcionada aquela oferta, tá? E alguns chegam a dizer que esta viúva, possivelmente, ela depositou aquelas 2 moedas no gasofilácio que estava justamente assistência aos pobres. Então, ou seja, a Bíblia diz que todos aqueles ricos colocavam as ofertas lá do que sobrava, mas aquela mulher era tudo que ela tinha. Então, a maneira de ofertar segundo o que Jesus pede, segundo o que o Espírito Santo coloca no teu coração. Nem sempre é a quantidade, mais uma vez repito, mas assim a maneira como você está ofertando. Pastor,
O senhor está dizendo que é errado ofertar muito, mas eu repito, não é isso. Quanto mais a pessoa puder ofertar, melhor. Que sem dúvida, o que ela vai colher é muito mais. Mas a maneira como ela oferta, isso é o principal de tudo. Então, qual é o resumo do segundo tópico? O Sermão do Monte nos estimula a estar plenamente consciente a respeito da motivação do coração e no ato de ajudar o próximo. Então, nós vimos no tópico primeiro, não é? Que é sobre a oferta sem alarde, e esse tópico 2 é a motivação da sua oferta, a motivação da sua esmola. É deixar plenamente consciente que o Sermão do Monte, ele frisa muito bem esse ponto. O tópico 3 vem falar para nós justamente sobre Deus contempla o bem que realizamos. O Deus que tudo vê e o Deus que recompensa. Sem dúvida, irmãos, o nosso Deus, 24 horas por dia, acompanha as nossas ações, tanto no particular, no individual, quanto também as nossas ações naquela que eu participo no coletivo. Sem dúvida que os olhos de Deus estão sobre as nossas vidas e a maneira como nós realizamos essas obras, a maneira como nós realizamos essas ações. Qual é o motivo que está por trás dessas ações? E o nosso Deus que tudo vê, sem dúvida, é um Deus que também recompensa. Eu lembro até da frase que Pedro chegou a dizer para Jesus: Senhor, deixamos tudo para te seguir, que vamos ganhar? E Jesus disse: 100 vezes nessa vida e muito mais na vida vindoura. Então nós precisamos ter aquela consciência que toda ação que eu faço nunca deve ser para alarde, mas eu sempre saber Deus que está vendo não só a minha ação, mas o motivo pelo qual eu estou realizando essa ação, e o Deus que tudo vê também vai recompensar essa ação. E essa recompensa é deixar bem claro que às vezes a pessoa pensa que a recompensa vai ser só no futuro, só depois do arrebatamento, lá no tribunal de Cristo. Não. Essa recompensa do nosso Deus, ela é tão tremenda que essa recompensa também é aqui. Deus nos recompensa aqui nessa terra e também nos recompensará publicamente, ou seja, diante de toda a igreja, naquele dia do tribunal de Cristo, para efeito de ser galardoado. Então é bom deixar isso daí, não só a ação, mas o motivo da ação de um Deus que tudo vê e um Deus que recompensa a sua ação. Qual é a sinopse, então, o resumo? As palavras dos seguidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade. O que significa isso? A maneira como eu falo, que eu prego, que eu ministro, que eu ensino, se sou realmente um discípulo de Jesus, deve apresentar o que? Retidão e honestidade, na minha ação e no motivo pelo qual eu estou fazendo aquilo de lá. E isso porque, se existe um Deus que tudo vê, não tem como esconder de Deus a motivação, a razão daquilo dali. E principalmente sobre isso, a gente percebe que os ensinos que Jesus deu aos seus discípulos, os discípulos colocaram na prática tudo isso aí. Está em Atos capítulo 6, quando ajudava as viúvas, escolheram os diáconos para poder realizar isso, ou seja, uma preocupação com a assistência social, mas também uma preocupação em mostrar para aquelas pessoas a maneira como deveriam ofertar e ajudar. E nós vemos isso um exemplo muito claro, né, sobre Ananias e Safira, que entre aspas até realizaram uma boa ação, mas o motivo pelo qual realizaram aquela ação foi desastrosa. Então é saber que a motivação, principalmente isso, deve ser feita com retidão e honestidade diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Qual é a conclusão dessa lição de número 8 que devemos apresentar a todos os alunos? Por meio de Jesus, ficamos cientes de que Ele deseja que andemos na verdade, sejamos honestos e que a nossa justiça ultrapasse a deles, Mateus capítulo 5, verso 20, em todos os aspectos, sem jamais buscar a exibição. O que é a nossa justiça ser maior que a justiça do fariseu? Se a gente for olhar, humanamente falando, os fariseus tinham preceitos que iam acima das leis, não é? Eles procuravam não somente cumprir a lei, mas eles próprios colocavam leis acima daquelas leis, para se dizer que eram íntegros. Mas quando nós olhamos a nossa justiça, não é simplesmente como os fariseus faziam todas as suas ações para que pudesse ser visto pelos homens. É isso que é essa nossa conclusão. Quando eu coloco uma ação em que a motivação ela é tremenda, de um coração puro, sincero,
reto e honesto diante de Deus e diante daquele pelo qual também estou ajudando, sem dúvida essa justiça, ela ultrapassa a justiça dos fariseus. Porque tudo aquilo que os fariseus faziam era simplesmente para se mostrar, enquanto que exceder a justiça significa: não preciso ter a glória aqui, porque certamente o Senhor me recompensará no céu. Então essa é a conclusão de toda a nossa lição. Para a semana que vem, a lição de número 9, dia 29 de maio de 2022, e o tema dessa lição será orando e jejuando como Jesus ensinou. Que Deus possa abençoar a sua vida e fique sempre atento. Mais uma vez vou repetir para você deixar bem claro para os nossos alunos: deve praticar as boas ações, mas principalmente o motivo que leva à prática daquelas boas ações. E fazer essas boas ações da melhor forma possível, que pode ter certeza, tudo que plantar aqui, vai colher aqui e muito mais na eternidade. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Fiquem na paz do Senhor.